Muito boa tarde. Como vão as coisas por aí? Cansados da semana? Na expectativa de um final de semana de descanso, de refazimento, de reenergização? Pelo menos de descanso? Claro que sim. Ótimo final de semana para todos nós. Hoje viemos pensar sobre a nossa trajetória espiritual, não menos do que isso. É fundamental para todos nós contemplarmos a existência, contemplarmos a trajetória do Espírito, desde que sai das mãos de Deus até que volta para os braços de Deus. É um grande ganho das religiões espiritualistas que oferecem a todos os seres esse grande ganho. Contemplar a vida, contemplar a dor, contemplar os fatos, contemplar a realização do ser, a expansão do ser em toda, ou pelo menos no máximo, no mais amplo da perspectiva espiritual que ele conseguir alcançar. Claro que nunca, pelo menos nessa vida, não chegaremos numa visão perfeita, ampla, infinita, mas a amplitude possível traz ganhos fantásticos. E para contemplar essa visão, essa caminhada, essa expansão, precisamos fazer as perguntas clássicas da filosofia. De onde viemos? Para onde vamos? Como evoluiremos? O estágio que nos caracteriza a origem vem sendo pesquisado, vem sendo especulado, vem sendo estudado há muito tempo pelos maiores pensadores da humanidade. Dividem-se os pensadores entre duas correntes, uma que fala que nós nascemos bons e outras que o homem é criado mal. Por que seríamos criados bons? Porque Deus, sendo bom e conhecendo-se uma árvore pelos seus frutos, conhecendo-se uma causa pelas suas consequências, só poderíamos nós sermos também bons, luminosos, perfeitos. A outra corrente, que acredita que o ser humano surge mal, é uma corrente evolucionista. E é claro que aquele ser que nasce perfeito, nada tem a evoluir. Para ter alguma coisa a evoluir, é preciso nascer mal. Ambas as correntes têm uma lógica muito grande. Pois, segundo a revelação do Espiritismo, feita a Allan Kardec, pelos espíritos luminares dessa egrégora, dessa corrente espiritual chamada o Espírito da Verdade, nenhuma das duas é correta. Nós nascemos, sim, perfeitos, mas em nossa profundidade. Nós somos perfeitos, mas não estamos perfeitos. Nós trazemos dentro de nós todos os potenciais, como Jesus revelou. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Ele disse mais, reafirmando os profetas, nós somos deuses. Nós somos deuses. Somos como uma semente que traz dentro de si, apesar de minúscula,
traz entre si toda a programação de uma grande árvore, mas que para realizar esse potencial maravilhoso precisa quebrar a dormência da casca. Nós também temos um potencial infinito dentro de nós, mas que para realizarmos esse potencial precisamos também quebrar a dormência, quebrar a acomodação no ego, no orgulho, no egoísmo. A nossa trajetória não vai do mal ao bem. A nossa trajetória vai do egoísmo ao amor. O egoísmo é o sentimento básico do homem primitivo. Uma pequena evolução do estágio animal, o homem primitivo, ainda é regido pela lógica do instinto, pela lógica do medo, pela lógica da conservação, da busca a todo custo pela manutenção da vida. Com essa matéria básica do medo, do instinto, da luta por si mesmo, a força básica do instinto, quando passa ao estágio humano, transforma-se em egoísmo, que é uma força que faz o ser concentrar-se em si mesmo, ter a si mesmo como um padrão de certo e errado, padrão de bom e mal. O eu, o ego, como o centro do mundo. Isso é o egoísmo. Não é propriamente um erro. Assim como um bebê, se não viver o reinado, se não se colocar como seu único objetivo, terá poucas chances de sobreviver. É preciso que o bebê humano seja egoísta, tome a si mesmo como rei, faça de si mesmo o rei de todas as suas relações. Se não fizesse isso, teria pouquíssima chance de sobreviver. Então nós também, para termos esse impulso inicial, para obtermos as primeiras vitórias, a vitória da sobrevivência, precisamos do egoísmo. Triste, porém, é a manutenção desse egoísmo, a acomodação nesse egoísmo. Esse tem sido o nosso problema. Para falar disso, vamos lembrar uma parábola de Jesus, trazida aqui nos capítulos 2, 3 e 4 desse livro, Como Pombas e Cobras, que veio através do nosso trabalho aqui mesmo, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Reunimos uma boa parte ou todos os versículos do Evangelho de Lucas, o evangelista médico, e fizemos 3 livros, uma trilogia chamada A Saúde segundo Jesus. Os 2 primeiros livros já estão esgotados. Convidamos vocês, caso queiram conhecer esse livro, Como Pombas e Cobras, base para fazer o Evangelho no lar. Base para conquistarmos, para sermos o agente, o doutor, o médico da nossa saúde integral. Na passagem de hoje, na parábola de hoje, Jesus disse que havia, numa certa cidade, uma viúva que ia ter com um certo juiz dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. Na verdade, começa antes. Havia numa cidade um certo juiz
que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, com esse certo juiz, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis o juiz atender a viúva, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. É uma parábola difícil de interpretar à primeira vista. Se nós perguntarmos o que quis Deus dizer com isso, o que quis Jesus dizer com isso, ninguém pode se aventurar a ter a palavra final sobre nada. Mas oferecemos aqui uma interpretação para você fazer os seus estudos, as suas análises, as suas próprias interpretações. Fazemos a análise dessa parábola à luz da evolução, à luz dessa contemplação de toda a caminhada existencial humana. Nessa interpretação, nós somos o juiz, que no nosso egoísmo não respeitamos os homens, não respeitamos as outras pessoas, e no nosso egoísmo nem sequer tememos a Deus. Como poderemos evoluir? Como poderemos crescer? Se não, no nosso egoísmo, só pensando em nós mesmos, não respeitamos os outros, nem tememos a Deus. Ficamos paralisados no ego. O caminho para sairmos do ego, claro, o caminho para sairmos da exclusividade no eu é o outro. O outro é um convite para sairmos, para superarmos o egoísmo. Cada outro, cada ser que cruza a sua vida é sempre um convite à superação do egoísmo. Esse outro, na parábola, é representado por uma certa viúva que ia ter com esse juiz, que simboliza o egoísmo, a viúva que simboliza o outro, a outra pessoa, o outro ser, dizendo: faze-me justiça com meu adversário. Claro que o egoísmo não cede fácil. E aí, continuando a parábola, diz Jesus assim: por algum tempo não quis o juiz, o egoísmo, atender a viúva o chamamento do outro, da outra pessoa, do outro ser, do animal, do vegetal, do outro ser humano. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. O outro faz uma figura, uma posição, uma função insistente perante nós. Muitos são chamados dos muitos outros nas nossas vidas. E nós resistimos, fechados no ego, por não respeitarmos os outros nem temermos a Deus. Fechamos-nos em nós mesmos, mas os chamados do outro são insistentes. Os chamados do outro vêm pela forma dos nossos adversários, dos nossos inimigos. O chamado dos outros vem pela dor do outro que nós contemplamos por toda parte. O chamado do outro vem de inúmeras formas.
Mas também vem o chamado do outro por aqueles que nos são próximos. O chamado do outro vem pelos nossos pais, vem pelos nossos irmãos, vem pelos nossos cônjuges. O chamado do outro vem também pelos nossos filhos. São chamados enfáticos, para que nós saiamos do eu, saiamos do ego, saiamos dessa obsessão por nós mesmos. Como se dá esse chamado do outro? Toda dor à nossa volta e todo amor à nossa volta nos chama à integração, pelo amor ou pela dor. Os amigos ou os inimigos. Tudo é convite à expansão do ser. Se nós, resistentes ao amor, optamos pela dor, por não aceitar o convite do amor, a incompletude do outro vem nos chamar à solidariedade. Muitos incompletos, muitos seres insuficientes, muitos seres frágeis cruzam nossos caminhos, nos chamando ao serviço. A fragilidade, a incompletude, porém, às vezes precisa vir em nós mesmos, para que nós peçamos ajuda aos outros. E tanto oferecendo ajuda aos outros, quanto pedindo ajuda aos outros, a ajuda é um mecanismo central para a nossa expansão. Mas como assim? Qualquer ajuda? Qual é a ajuda? Qual é o principal da ajuda? Ou, como disse Jesus, do serviço ao outro. O serviço e a ajuda, a solidariedade, a fraternidade se caracterizam, segundo Jesus, para ser um fabuloso exercício à expansão, precisa ser o fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. É a compaixão, segundo as religiões. É a empatia, segundo a ciência. É colocar-se no lugar do outro, servindo, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, as perguntas essenciais, as perguntas filosóficas por essência, de onde partimos, para onde vamos, como transitaremos do que somos, do que estamos para o que somos, do atual para o futuro, do real para o potencial, como faremos essa transição? Jesus também nos explica. Quem somos? A resposta é: vós sois deuses. Claro que não estamos deuses, claro que estamos egoístas, mesquinhos, cercados de hipocrisia, diz Jesus. Mas claro que temos dentro de nós potenciais extremos. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais, vós sois deuses. E o caminho para sairmos do egoísmo para Deus, e Deus é amor, então o caminho para sairmos do egoísmo ao amor é exercitarmos-nos na compaixão, no serviço compassivo, no serviço empático, no fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós somos o juiz orgulhoso que não respeita os homens e não teme a Deus. Tendemos a permanecer egoístas, fechados em nós mesmos, mas a vida, o amor de Deus,
provê para nós inúmeros chamados através das outras pessoas, dos outros seres, que nos convidam ao amor, nos convidam ao serviço. Ao serviço prestado ou ao serviço pedido, já que nós também, assim como os outros, somos incompletos, somos frágeis e precisamos da ajuda dos outros. Precisamos do serviço compassivo dos outros. Esse é o exercício básico do viver. Ajudar e ser ajudado. Oferecer ajuda e pedir ajuda. Como você tem estado nesse exercício fundamental? Tem se aberto para esse exercício maravilhoso? Ou tem se fechado na posição primária, primitiva do egoísmo? Da revolta, da pena de si mesmo, da guerra, do atacar e defender-se. Quem tem sido você na vida? Fundamental analisarmos isso. Será que temos olhado os adversários, olhado as pessoas todas à nossa volta, os amores e os inimigos, os amigos e os inimigos, os adversários e os nossos afetos? Ambos como convites à expansão? Fundamental que percebamos isso e, percebendo, atendamos ao convite do outro. Atendamos a esse chamamento à compaixão, à empatia, ao serviço. Não nascemos maus. Se nossas ações resultam em prejuízo do próximo, é porque estamos fechados no benefício individual. Porque todos os seres humanos querem apenas o bem. Aqueles que fomentam a violência, fomentam o mal, é porque querem o bem exclusivamente de si mesmos. Aqueles santos, os luminares que vêm para exemplificar o amor, é porque já aprenderam a buscar o bem de todos. Não o bem exclusivo seu, mas o bem para todos. E nós, que estamos no meio desse caminho, para nos libertarmos do bem exclusivo para nós e avançarmos rumo ao bem geral, ao bem de todos, precisamos exercitar essa ampliação gradual do eu. E essa ampliação gradual do eu se dá através do renascimento na carne. Porque o renascimento na carne coloca um homem egoísta de uma encarnação na posição de uma mulher na próxima vida, convidando esse homem egoísta a sair do culto a si mesmo. A reencarnação toma o rico, orgulhoso, que oprime os pobres, a renascer pobre, e assim o branco, orgulhoso e racista a renascer negro, e de uma nacionalidade renascer na outra. Por quê? Porque a reencarnação nos convida a fazer na carne o que nós nos recusamos a fazer no espírito. Se não formos capazes de nos colocar no lugar do outro, no espírito, pela boa vontade, pelo serviço, pela compaixão, pela empatia, nós somos colocados pela vida no lugar dos outros, na posição dos outros, numa outra vida, para expandirmos o nosso ponto de vista. Mas é claro que exclusivamente renascermos numa outra polaridade, numa outra posição, não é suficiente para nos expandir. Ao sermos colocados na posição do outro,
Precisamos renascer no Espírito. E isso nós renasceremos no Espírito a cada vez que provarmos da alegria de sermos úteis, da alegria de servirmos a outra pessoa, da alegria de ver o nosso ponto de vista se expandir pela empatia, pela compaixão, por fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Redescubramos todos a alegria de ser útil e pratiquemos essa alegria para sermos cada vez mais alegres, cada vez mais úteis, cada vez mais fraternos, cada vez mais compassivos e empáticos, gradativamente cada vez mais amantes, cada vez mais amáveis, cada vez mais amorosas. Maravilha! Essa é uma bela visão da nossa trajetória espiritual, você não acha? Que assim seja. Muito legal, Débora Nóbrega, ter você aqui, Andréia Santos, Mônica Silva, lembrando da amiga Iracema Parada e familiares, Cláudia Silva, Regina Frutuoso, Mônica Silva, lembrando também de Márcio da Silva, Nogueira, Letícia César Franchiosi, Renan Lima Castro, Gabriel Lima Pestana, Ana Barbosa da Silva, Alberto Benedito da Silva. A Josi saudando que conseguiu ver a gente, estar presente aqui. Muito legal ter você aqui, Josi. A Mônica lembrando também de desencarnados como Marcelo da Silva Nogueira, Armando Benedito da Silva, Benedito Firmino da Silva, Romeu dos Santos, Maria dos Anjos, Alex Maluá, Warley, Bracali Júnior, Mauro Lúcio, Paulo Eduardo, Carlos Alberto de Moraes Valdivino, Nogueira, Rodrigo Pereira Simões, Jean-Claude Daman, Décio Pereira, Sr. Gomes, Maria Laudice, Eduardo Narbô, Maria Elizabeth Barbosa, Ribeiro, Ourives, Ana Paula Fernandes, Francisco de Paula Vidalete. Legal, Sayonara, ter você aqui também. Ótimo estarmos juntos. Pensem na vida como um processo contínuo de expansão do ego ao amor, do egoísmo à fraternidade. Essa é a nossa trajetória e avançaremos nessa trajetória pela prática cotidiana da compaixão. Um grande abraço a vocês, muito bom estarmos juntos, que amanhã sigamos mais uma vez às 18 horas, estaremos aqui, reafirmando para nós mesmos nosso compromisso com o amor. Um grande abraço, compartilhe se você entender que isso pode ser útil para mais alguém. E até amanhã.